Saravá. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Meu nome é Catarina. Meu nome é Joãozinho. Nós somos do Templo Espírita Cristão do Japão. Isso, estamos aqui com o nosso pai Luiz. Beijo, pai. A Sua benção, bênção, filha. A benção, filho. Pedindo a licença para os nossos irmãos mais velhos e os nossos irmãos mais novos, suas bênçãos, né? Saravá e axé para todo mundo. Sim, sem dúvidas nenhuma, né? Então, hoje, meus queridos, nós vamos avançar nessa discussão, bastante informação, né? Mas é importante nós conciliarmos todos os pontos, não é? Para que a gente entenda completamente, né? Na história da nossa Umbanda, nós tivemos inúmeras manifestações que não se compreendiam, né? Não se compreendia bem. Hoje, graças a Deus, nós podemos entender essas manifestações. Não só dentro da nossa Umbanda, obviamente isso sempre ocorreu em qualquer grupo, fosse religioso, né? Espiritualista, científico mesmo, né? Então, aqui nós temos a intenção humilde de conciliar tudo isso e nós entendermos, tá? Então, vamos em frente, Catarina? Sim. Vamos em frente, Joãozinho? Que assim seja, vamos seguir. Hoje Tá a bom. gente vai falar do quê, pai? Bom, nós vamos continuar então falando dos reinos, né? Tá bom? E para começar a nossa conversa, existe posso até dizer que polêmico, sabe, Catarina? Você vai ouvir falar que são 7 reinos da vida, que é o que convencionou-se, né, falar. Numa visão mais espiritual, você vai ouvir falar de 8 reinos. Igual a gente falou no último vídeo. Igual nós falamos no último vídeo, né? Porque esse 8, né, nós vimos que o Senhor Exu Carranca, por exemplo, né, ele é tido como o Senhor das 8 bandeiras, né? Porque os Exus, eles administram 8 portais realmente, né? Então, por portais, são as portas que vão interligar todas as dimensões que nós estamos, né? Mas, na verdade, os Exus não estão considerando o próprio reino de Exu, que é um portal, já posso dizer, inacessível, né? Só mesmo os Exus, né? Porque é o reino de Exu, adentrar no reino de Exu, só aqueles espíritos maravilhosos que se tornaram exunizados, né? Então, são os únicos espíritos que adentram o reino de Exu. Então, se nós formos ver no total de reinos que está no nosso meio, são 9, né? Então, na mitologia africana, né, por exemplo, nós temos o orixá Yansan, né? A Sandra vai gostar dessa parte agora, né? Então, num dos posts, né, a Sandra disse que ela é uma filha de Yansan. Então, na saudação que nós fazemos, né, Eparê, Oiá, Missão Orum,
né? O que é que nós estamos dizendo, né? Nós estamos saudando o orixá guerreiro, Yansan, né? Numa reverência de respeito pela sua força, mas Missão Orum é a senhora dos 9 Orum, ou seja, dos 9 céus, né? Esses céus, na verdade, eles são as dimensões, eles são os portais, né? Também, porque se existe a dimensão, tem que existir um portal de entrada e saída, né? Então, na mitologia africana, o total de dimensões, ele é colocado como 9, né? E o correto, realmente, é que existem 9 reinos, não é? Então, no nosso ambiente. Então, a partir de agora, nós vamos considerar também, né, o reino de Exus, e nós vamos falar de 9 reinos da vida, né? Porque é difícil você falar de 9 reinos quando você não conhece bem um reino. Mas nós já fizemos isso, né? Nós já fizemos isso explicando bem o reino de Exus, né? Que são seres que migraram para o planeta e, obviamente, estão numa dimensão, né, paralela, que nós vamos chamar, então, do 9º portal, né? Tá bom? Mas na aula passada eu até falei apenas dos 8 reinos, né? Nós vamos conhecer, eu vou falar um pouquinho, não vamos conseguir nos aprofundar muito, né? Do 8º reino, que cria muita confusão, né? Então, o 9º reino, o reino de Exu, nós já explicamos bem. Para você que esteja assistindo esse vídeo hoje, agora pela primeira vez, filho, não dá, você tem que assistir os anteriores, porque a gente vai comentar de coisas passadas, né? Como essa agora dos senhores Exus, né? Senão não entra na cabeça, é difícil, né, Catarina? Sim. Né? Não é, Joãozinho? Sim. Bom, então, deixa eu falar um pouquinho sobre o 8º. O 7 não precisa, né? Porque a gente já falou, né? Que o princípio é o reino elétrico, né? O atômico, elementar, mineral, vegetal, animal, o elemental e, finalmente, o hominal, né? Então, esse desenvolvimento ele ocorre aqui na Terra, né? Nesse mundo que nós estamos. Agora, e os encantados, né? Os encantados, né? É bacana porque quando o Cristo, que é o criador desse sistema planetário, né? Sistema planetário é todos os astros que estão interligados na vida daquele sistema, né? Então, Jesus Cristo é o criador desse sistema e nós vamos entendê-lo, né? Muito bem. Então, nós vimos que quando Jesus estava se preparando, né, para as primeiras migrações, o mundo ele começou a receber os espíritos, né, queriam preparar a vida planetária, né, as diversas migrações, desde o reino mineral, né, até o homem poder chegar aqui, né? Muito bem. Então, os arquitetos, zeladores de todo esse mecanismo, nós podemos dizer que estão interligados àquelas primeiras fraternidades que nós colocamos. Então, a fraternidade da cruz, a fraternidade do círculo, a fraternidade do triângulo e Aruanda. São 4 fraternidades, né? Muito bem. Agora, uma coisa bacana que a gente vai ligar, né, nessas fraternidades. Cada fraternidade, ela
é um grupo de espíritos, né? Um grupo de espíritos muito mais avançados, não é, do que esse meio que está sendo desenvolvido, que somos nós, né? A raça humana. A raça humana, ela é um bebê em formação, né? Então, existem os nossos avós, né? Os nossos avós, isso considerando a família universal, né? Então, esses nossos avós, por exemplo, Pai Benedito de Aruanda, né? Esse espírito, que nós o chamamos de Sanat Kumara, ele também ele pertence, então, a essa comunidade, a comunidade de Aruanda. Ele é o fundador de Aruanda, então ele trouxe espíritos, né, do seu nível, né, os espíritos que o acompanham, né? Então, é aí que a gente começa a pensar, peraí, né? Se a raça humana é uma raça em desenvolvimento, ela ainda é primitiva em relação a esses espíritos, né? A que raça elas pertencem, né? Quando nós falamos dos Exus, eu me reportei a seres Exu, né? Seres Exus, né? Porque eles não pertencem à raça humana, porque a raça humana, ela não tem, né? Ela é um bebê, ela é uma raça em formação. Existiram outras raças, né? A exemplo dos nossos Exus, né? E isso nós já compreendemos muito bem, mas existem ainda outras, né? Então, uma raça muito antiga, né? Até mesmo mais antiga que os próprios seres Exus, né? É a raça no qual Pai Benedito de Aruanda pertence, né? O nosso Sanat Kumara. Então, ele é o fundador de uma fraternidade, a fraternidade Aruanda, trouxe esses espíritos com ele, né? Aí nós temos a fraternidade do círculo, a fraternidade da cruz, né? A fraternidade do triângulo, da mesma forma, né? Muito bem, nós sabemos que essas fraternidades, elas foram responsáveis por administrar a vida planetária e o sistema da vida planetária, né? Então, o nosso sistema planetário, o próprio planeta, ele é regido por esses seres, né? E é aí, nesse ponto, que nós vamos encontrar os encantados. Então, o que são os encantados, né? Os encantados é um agrupamento que ele está dividido em 4 nações. Essas 4 nações, então nós vamos entender que no princípio de formação eram aquelas 4 fraternidades. Então aqueles espíritos vieram em centenas de milhares de espíritos, cumpriram as suas missões, elaboraram o planeta, fizeram tudo o que era necessário para o sistema, né? Começar a receber as vidas. A maior parte retornou, né? Então vieram os arquitetos do planeta, vieram engenheiros, vieram cientistas, né? Cumpriram com as suas missões e retornaram. Então essas 4 fraternidades foram fundidas, né? Em 2, né? E até hoje elas se mantêm assim. Então, da fusão dessas 4 fraternidades, primeiramente, então, em 2, né? Até hoje elas permanecem assim, só que tão coligadas que elas praticamente ficaram uma coisa só, né? Que é a Aruanda e a Legião dos Servos de Maria. Porque a Legião dos Servos de Maria seria a fusão da fraternidade, então, do círculo e da cruz, né?
Só que, na prática, né, o símbolo da nossa Umbanda, por exemplo, ele reporta a fusão dessas duas fraternidades, que é a fraternidade, então, né, agora do Círculo e da Cruz, mais a de Aruanda, e ficou uma coisa só. Né? Então, na prática, nós temos uma única fraternidade regendo esse mundo, que é a fraternidade de Aruanda, né? Então, nós vemos que a fraternidade de Aruanda não é algo ligado somente aos umbandistas, né? É que os umbandistas têm uma abertura, vamos dizer, a todo esse trabalho que é desenvolvido então nessas fraternidades, entendendo que, né, fraternidade de Aruanda e Umbanda são duas coisas, né? A Umbanda como missão é um trabalho que envolve vários espíritos, né? E tem a missão de trabalhar contra as trevas, né? Muito bem. Então, vamos ver a parte de 9 reinos, dos Exus nós já entendemos, e agora vamos falar finalmente então desse 8º, né? Agora sabemos que é o reino dos encantados, sabemos que são espíritos dessas fraternidades, né? Que vão formar um agrupamento. O interessante, né, no reino dos encantados e essas 4 nações, é que, diferente dos nossos Exus, que se estabeleceram na 5ª subcamada, no interior do planeta, os encantados se estabeleceram no meio físico, né? Que interessante, né? Muito interessante. E eles estão bem no centro do nosso planeta, bem no centro do nosso planeta. E nós chamamos esse pontinho, que na verdade é no centro, de Polo Norte, né? Então, no Polo Norte, bem no centro do Polo Norte, nós vamos encontrar esses espíritos administrando a vida planetária. Só que essas 4 nações, né, elas têm por missão reger, não é? Reger a vida, não interferir nas sociedades dessas vidas, né? Então, se nós tivéssemos um navio, analogamente, né, pensando assim, se nós tivéssemos um navio, tem um motor, né? Tem um almirante ali, né? Conduzindo, né? Um comandante, né? E você tem que ter a manutenção do motor, que está lá embaixo, escondido, ninguém vê. Os passageiros ficam em cima, o navio está andando, tá bom, né? Mas a vida planetária não é assim, né? Então nós temos isso mãozinha assim de tá calor, ou você tem uma pergunta? Eu quero falar. Eu quero falar. Você quer falar? Ah, então tá bom, Catarina, fala. Leva a gente pro Polo Norte. Tá bom, nós vamos pro Polo Norte, sim. Nós vamos pro Polo Norte, nós vamos pro Polo Sul, porque a gente tem que saber muita coisa a respeito do Polo Norte e Polo Sul, tá bom? Né? Uma das coisas que não se fala, por exemplo, é essa, que nós temos 4 comunidades vivendo lá no Polo Norte, né? E não adianta tentar encontrá-los, porque se eles administram esse planeta e eles construíram esse planeta, eles sabem muito bem, né, se manter ocultos, né? Tá bom? Cortou meu barato? Cortou o seu baratinho, né? Bom, só um parentezinho, né? Nós temos um trabalho de psicopictografia, né? Onde nós temos um contato, né, com esses 4 reinos, né?
e eles nos passam muitas informações, né? Inclusive o que nós estamos falando aqui, né, é fruto desse trabalho, desse contato, né, com esses espíritos, né, encantados, elementais, né, como nós vamos ver, né? Muito bem. Bom, então, como eles são espíritos voltados à manutenção do nosso planeta, ocorre uma coisa muito interessante, né? Como eles, assim como os nossos Exus, vivem num reino dividido em 4 nações, devido àquela migração em 4 fraternidades, né? Com o tempo, a partir do momento em que os magos negros começaram a mudar, né? Interferir. Hoje, por exemplo, né, nós temos um grande trabalho por parte desses encantados, porque o nosso ecossistema está alterado, né? Está alterado de forma magística, está alterado pelas investidas de mentes criminosas, um monte de coisa, né? Então, os encantados, eles têm que intervir. E foi através da missão da Umbanda, os trabalhos de Umbanda, que surgiu a necessidade de alguns encantados estarem entre nós, né, para nos ajudar contra as investidas das trevas dos magos negros. Então, podemos dizer que os encantados só tiveram contato conosco nesse sentido, né? Então eles precisaram assumir arquétipos, eles começaram a se manifestar dentro da nossa Umbanda para nos ensinar a trabalhar contra as trevas, contra as magias negras, né? E coisas nesse sentido, né? Então, é aí que nós conhecemos, por exemplo, vou dar 2 exemplos desses encantados, que é Pai Arruda, né? Que é um encantado dessas nações, Pai Cigano, né? Então, eles assumiram arquétipos, principalmente nas linhas, né, em que era possível trabalhar, nos ensinar, né, a trabalhar contra as trevas, né? Então, por exemplo, no nosso trabalho, nós temos um trabalho voltado não só às desobsessões clássicas, né, descarregos, né, mas nós temos um trabalho em que esses espíritos nos ensinaram, né, a trabalhar contra os magos negros. Então nós temos um trabalho voltado a aprisionar, né, isso nos deferimentos do Tribunal da Força Maior, né, magos negros, e nós entendemos o que são demônios, né, e como lidar com os demônios, né? E esse trabalho, ele é organizado por Pai Arruda, né? E Pai Cigano. Muito interessante, né? Em oportunidade, a gente pode comentar e falar sobre isso. Outra coisa interessante no Reino dos Encantados, né? Bom, então, essa ligação com arquétipos, entidades que se ligaram através da Umbanda e nós as conhecemos, né?
Mas também ocorre uma outra coisa interessante, né? Como o reino dos encantados está muito intimamente ligado à manutenção da Terra, do sistema, da Terra não, do sistema planetário, né? Obviamente, eles têm uma ligação muito estreita com os elementais. Tanto é que os elementais passaram a ser sediados, não é, nessas comunidades em que os encantados vivem, dentro desses 4 reinos, fisicamente falando, né? Mas é um ambiente dimensional, por isso eu disse que para chegar lá não é tão simples assim, né? Bom, muito bem. Aí, através dos elementais, né, nós tivemos aquilo que, por exemplo, se vê na encantaria, se vê em muitas situações dentro da nossa Umbanda que os médios também não compreendiam, manifestação de encantados e quem são, né? Então, de fato, né, um ser humano, ele pode migrar, ele pode ser encantado. É o que aconteceu, por exemplo, com alguns marinheiros, né, que acabaram saindo da dimensão, né, humana, né, do desenvolvimento humano, foi permitido eles adentrarem um reino, né, um reino elemental ligado às águas, né, a todos os seres, né, que estão envolvidos nessa dimensão, ondinas, sereias, né, principalmente as sereias, né. Então, aí eles saem, né, eles saem do corpo físico, eles adentram, eles migram, né? Eles são passados para aquele reino, e então você diz que eles foram encantados. Então, esses encantados, nós também os conhecemos dentro de trabalho, porque eles se manifestam como um marinheiro. Mas aí você vê que houve uma mudança muito grande, né, no coração desses espíritos, no comportamento, né? E quando eles se manifestam, a gente não entende muito direitinho, né? Então, a partir desses reinos, né? Então, e a partir também, né? Na oportunidade, na oportunidade que a Umbanda nos dá de ter um contato com esses seres, né? Mas apesar de ter esse contato, a gente acaba não entendendo muito bem, né? Mas como não é o propósito desse vídeo nós nos aprofundarmos nesse assunto, eu sei que é muito interessante, eu sei que a gente, né, quer muito, né, avançar por esse lado, mas a gente tem que primeiro, né, abrir o caminho, né? Então, a partir desses vídeos, né, quem somos, é melhor a gente conhecer direito quem somos, para conhecer os nossos vizinhos, né? Querer conhecer o vizinho para depois entender, né? A nossa própria casa é complicado. Então, nós vamos entender a nossa casa, quem somos, depois a gente vai avançar para tudo isso, tá bom, Catarina? Você queria fazer uma pergunta, você não quer? Não. Não quer? Joãozinho, tudo bem? Dá para a gente continuar? Sim. Bom, então, a partir de agora, eu não vou mais falar, então, de 8 reinos, eu vou falar de 9, né? E a gente vai avançando, né? Então, como nós vimos, né? Aqui nós vamos entender, né? O homem é um ser, né, em desenvolvimento, a criatura humana, né? Entre as raças, né? Nesse universo, muitas raças estão sendo desenvolvidas. Deus não para de criar, né? Mas nós somos um bebezinho diante a outras raças mais evoluídas. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Então, coisas que devem ficar bem claras, né? E isso explica muito bem o Pai Benedito de Aruanda, né? O homem não descende do macaco, né? Macaco é um ser animal, né? Então, cada reino evolui paralelamente, né?
tá? Então, os animais têm o seu desenvolvimento, né? Tá? Bom, essa tese é uma afirmação da teoria da evolução de Charles Darwin, e a gente, então, entende que não é assim, né? Cada reino é desenvolvido paralelamente, né? Então, só um apêndicezinho aqui para a gente seguir, né? E é importante, então, a gente ir gravando. Então, os elementais, né, são seres mais antigos que a raça humana, né? Tá bom? Nós entendemos que são 9 os reinos, né? Em que todas essas raças, elas interagem, né, nesse paralelo dimensional, né? Tá bom? Agora, para a gente entender, né, nós vimos esses 9 reinos, agora vamos entender esse sistema planetário que nós estamos, né? Então, agora tenha calma, tá bom? Se prepara, a gente tem que ir pouquinho em pouquinho, até porque nós temos uma série de conceitos, né? Que se fixaram, e a gente vai ter que se abrir para reavaliar esses conceitos antigos, né, e refletir nos novos, né? Tá bom? Então, agora nós vamos avançar para o entendimento da evolução, né, do sistema planetário, tá? Então, olha que interessante, né? Até agora, nós nunca ouvimos falar de mundos criados. A gente sempre ouviu falar de mundos naturais. Só que a partir de Jesus, né, e nós entendermos o nosso próprio mundo, nós vamos entender que existe um estágio evolutivo em que esses espíritos administradores, né, de sistemas, né, eles vão construir um mundo específico para se desenvolver ali a raça, né, que está evoluindo, né? Então, no caso, a raça humana somos nós, né? Então, vamos entender, né, nessa categoria, né, de mundos habitados, vamos entender o nosso sistema, né? Tá bom? Antes de mais nada, vamos limpar nossa mente. Primeiro, para a gente poder tem que passar uma borracha, né? Com isso, essa borracha ela é temporal, tá? Só para dar tempo de você poder ver, né, de forma diferente e você poder refletir, né? Tá bom? A gente tem que fazer assim, senão complica, né? Bom, então nós vamos ver, né? Eu deixei marcado no slide, né? 1, 2, 3, 4, 5 para a gente entender direitinho, né? E começar, né? Então, os mundos materiais, né? Eles estão a partir do 2, né? Então, 2, 3, 4, 5, né? Por que material, né? Porque eles saíram do elétrico, né? O elétrico, a formação, ela começa numa formação elétrica a princípio, né? Tá? E aí nós vamos partir para os mundos da forma, né? Então, a gente sai do estado de um éter fluídico, que é esse elétrico, né? E nós vamos para um estado condensado ou o estado da forma, né? Então, olha que interessante, né? Aí essa formação num primeiro estágio, né? Ela é rochosa, né? Depois ela, pelos atritos, né? Movimentos, ela passa a uma forma, né, de rochosa sem forma nenhuma, né? Ela passa por uma forma relativamente redonda por causa desses atritos. Depois ela passa por um estágio que ela vai ficar redonda e redondinha. Então, dentro desses
mundos, né? Não estamos falando do nosso planeta, nós estamos falando dentro do nosso sistema planetário, os mundos, como eles evoluíram e eles tomaram forma. Então, nos mundos da forma, né, é assim que ocorre. Primeiro, né, do éter fluídico elétrico, né, ele vai se condensar uma forma rochosa e pelos atritos que ocorrem, né, entre partículas e aí vai, né, tá? A tendência é ficar redondinho, né? E aí vai. Papai, eu acho que eu não prestei atenção. Esses são os mundos naturais. Sim, esses são mundos naturais de informação, né? Tá bom? Muito bem, né? E dentro desses reinos, então, naturais, né? Se desenvolvem, né? Obviamente, aí a formação primária dos reinos vegetais, primeiro, então, né? Mineral, né? Vegetal, o animal, né? E dentro dessa forma redonda, né? Os primeiros germes, né? Vamos dizer assim, do que vai animar a vida animal e mesmo a hominal, né? Eu vou passar para o próximo slidezinho aqui para a gente poder agora ver isso, né? Bom, como eu falei desse sistema e a sua formação, agora vamos ver a forma que ele toma e aí a gente entra numa polêmica, né? Bastante grande, Mais né? uma? Mais uma. Vocês estão preparados? Dá para ir mais um pouquinho? A cabeça ficou muito tiltada? Dá para a gente avançar mais um pouquinho? Vem, Joãozinho. Tá? Pode ser. Pode ser? Então vamos lá, Joãozinho. Então tá. Então eu vou falar só sobre isso, né? Mas assim, eu vou explicar de uma forma bem simples, tá? Bom, nós sabemos que as teorias em torno da nossa organização, né, planetária, elas são resultados de muitos modelos, né, planetários, de muitas teorias, né, teoremas, né, que vão explicar as coisas no nosso meio, no nosso sistema, né, tá? Então, ao longo da história, né, são muitas teorias, né? Então, vamos começar por uma primeira visão, né, que foi chamada então de geocentrismo, né? E ela foi proposta pelo astrônomo grego, né, Ptolomeu, né? Isso lá no início da era cristã, né? Nicolau Copérnico, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Perdão, né? Eu ainda estou falando do Ptolomeu, né? Então, mais tarde, né? A gente tem uma outra teoria, né? Então, o geocentrismo, né? Por Ptolomeu, mas aí surge, né, uma outra teoria, né, proposta por Nicolau Copérnico, né? Isso já em 1530, né? Nicolau Copérnico propõe um outro sistema, fala não é geocêntrico, né? É heliocêntrico, né? E ele cria um livro, né? Ele cria um livro que fala da revolução dos corpos, né? E essa publicação sai em 1543, né? Então, vamos ver algumas frases de Nicolau Copérnico que nós vamos aproveitar bastante aqui, né? Saber que sabemos o que sabemos é saber que não sabemos o que não sabemos. Esta é a verdadeira sabedoria. Trocando por miúdos, né?
o sábio, ele deve saber que tem muita coisa para ele aprender, né? E se ele achar que sabe o bastante para não querer mais aprender, ele perdeu a sabedoria. Então, a frase é essa, né? Saber que sabemos o que sabemos é saber que não sabemos o que sabemos, né? Né? Acho que tô capitando. Você captou? E depois, né? Nicolau Copérnico tinha plena consciência, né? E por isso ele fez esse enunciado nessa frase. A ciência é filha da verdade e não da autoridade, né? Por quê? Porque Copérnico viveu uma época lá que nossa igreja ditava, né? O que era certo, o que era errado, o que era ciência, o que era heresia, né? Então é complicado isso, né? Tá? Então a ciência, ela é filha da verdade. Ciência e cientista é duas coisas diferentes, é igual religioso e religião, né? Então a ciência é filha da verdade, a ciência sempre vai buscar a verdade, né? E isso Copérnico afirmou, né? Tá? Bom, então, qual que é a diferença entre o sistema geocêntrico e o heliocêntrico, né? É que no geocêntrico, a Terra ela está no centro e os outros astros giram em torno dela. E a Terra ela é paradinha, ela é quietinha ali, né? Esse é o modelo geocêntrico, né? Tá? Por isso, geocêntrico, geoestacionário, né? Ela está quietinha aqui, né? E todos os astros giram em torno dela, né? Bacana, né? Esse é o modelo geocêntrico, né? Tá? E o heliocêntrico não, né? Nós giramos em torno de uma referência, né? E essa referência, então, é o Sol, né? Que é o astro maior. Isso segundo o modelo heliocêntrico, né? Porque no geocêntrico o Sol não é um astro tão grande assim, né? E aí vai, né? Então, heliocêntrico e geocêntrico. Geocêntrico, a Terra é estacionária e tudo gira em torno dela. Heliocêntrico, né? É a Terra que gira em torno do astro maior, que é o Sol, né? E assim, como que ficaria a visão, né? Porque esse é um dilema, hein? Né? No mundo científico, é geocêntrico ou heliocêntrico, né? Vamos ver algumas teorias, né? Bom, Giordano Bruno, né? Que era um frade dominicano, ele estudioso, né, filósofo, matemático, né, teólogo, né, ele defendeu a teoria heliocêntrica, né, e olha que interessante, nessa época a igreja defendia o sistema geocêntrico, né, tanto é que o Papa Clemente VIII decretou, né, por heresia, e ele foi queimado na fogueira, né, a fogueira da Inquisição, né, em 1600, né? Aí nós tivemos nessa época um nome famosíssimo, né? Todos devem conhecer, né? Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, né? Ele também acreditava na teoria, então, na teoria heliocêntrica, mas ele tinha lá suas dúvidas, né? Mas por força, né, das ameaças que recebeu, né, ele ficou concordando com o que a igreja estava propondo e fazendo, né? Mais tarde surge Isaac Newton, né, que explica em tese, né? Em tese é uma teoria que não pode ser provada, né? É uma teoria, tese, né? Eu acredito, né? Por todos esses motivos que... Então ele cria um teorema, né? Uma tese, né? E explica. Então,
Isaac Newton, ele demonstra, ele cria um modelo, né? E esse modelo acaba ficando, né? Em 1835, o Papa Gregório XVI mandou retirar o livro, né? Revolução dos Corpos Celestes, agora da lista dos livros censurados pela Inquisição. Então, aí nós temos uma lista enorme de materiais, vamos dizer assim, de vários cientistas, né? Eu estou mencionando só esse aqui, para a gente entender que muitas ideias, elas foram censuradas, né? Pela Inquisição da Igreja, né? Então, eu só mencionei para a gente saber disso, né? Agora, no mundo científico, né? Esses sistemas de coordenadas, ou seja, né, o heliocêntrico ou o geocêntrico, né, no mundo, nós tivemos Albert Einstein, por exemplo, né, que disse que os dois sistemas, como físico, né, observando, os dois sistemas são possíveis, né, tanto heliocêntrico como geocêntrico, né. O problema é saber realmente qual dos dois, né. Então, tanto um como o outro, né, ele é possível. Num sistema de coordenada, o que muda, né, é a forma, então, como você vai colocar esses dois sistemas, quer dizer, o ponto de referência, né? Então, se você colocar o Sol, né, é o heliocêntrico. Se você colocar a Terra como referência, muda completamente e passa a ser geocêntrico. Então, é uma questão de ponto de referência, né? Para os dois sistemas funcionarem, né? Bom, então nesse sistema, você já deve estar sentindo falta de dois planetas, né? Vocês viram que, olha o nosso sistema aqui. Então, a Terra, né, bem no centro, né, geocêntrica, né, tá aqui bem no centro, quietinha, né, depois você tem a Lua, você tem o Sol, né, aí você tem Mercúrio, Marte, Júpiter, Vênus, né, Saturno, mas tá faltando dois, né, não tá? Faltando dois, né, fora a Terra, tá faltando... Pai vai falar que não tem esses dois? Pior que não, né? Plutão, né? Plutão, nesse sistema, ele não existe, né? E nem Netuno, né? Tá? Netuno também não fazem parte do sistema planetário da Terra. Sim, É? por quê? É porque nesse sistema, como nós vamos ver, né? Esse sistema, filha, ele foi proposto pela uma das civilizações que manteve registro mais antiga, que são os Vedas, né? Tá? Então, esse sistema planetário ele foi proposto pelos Vedas, eles têm modelos, né? Direitinho, é só nós estudarmos um pouquinho, tá? Então, a referência, né, é sempre a estrela Polaris, né, que ela está sempre ao norte, né, e todo o nosso sistema, o eixo central desse sistema é a estrela Polaris, né, e agora é questão da gente analisar direitinho, estudar, a gente vai ver várias coisas, né, como os eclipses da Lua, uma série de coisas, mas também tem, além desses dois que saem, tem dois que entram, viu, filho? Ui, meu Deus. Ai, meu Deus! Mas esses dois, eles não entram ou eles Não existem? entram, não entram, né? Ah, mas Tá bom? existe. Sim, existem, mas não estão dentro do nosso lugar. sistema. Outro lugar, né? Tá bom? Ixi, mas... Muito mais distante do que se acredita, né? Tá bom? Mas vamos, né? Não pro que tá fora, vamos pro que tá dentro, né? Sim. Aí eu tenho que falar de um sisteminha binário que é o Hara e o Ketu, Meu Deus. né?
que são esses dois pequenininhos aí que eles explicam, né, os eclipses lunares, né? Tá Joãozinho bom? tá até paralisado. Mas olha, tudo isso nós vamos usar mais tarde. Por enquanto a gente só está abrindo o leque, né? Não estamos nos abanando ainda, tá bom? Primeiro abrir o leque, entender a armaçãozinha do leque, né? Tá bom? Bom, por hora, então é isso. O nosso sistema planetário vai ficar assim. Nós vamos olhar para cima, ver a Polaris e falar, poxa, eu estou bem no eixo norte, né? Tá bom? Você viu a Polaris? Ai, Joãozinho, Joãozinho. Essa é a Catarina. Ai, Catarina. Oxi. Oxi. Bom, bom, vamos passar, vamos indo em frente. E vai pular aquele lá? Qual? Os dois? O Hariketo? Sim, nós vamos falar deles mais tarde, né? Tá? Agora é muita coisa para nossa cabeça, né? Aí a gente deve estar se perguntando aí como é que tudo isso se mantém coeso direitinho, né? Aí agora nós vamos entender muitas coisas. Ih, filha, agora nós vamos entrar em relatividade geral, mecânica quântica e prepara a sua cabeça, tá bom? Tá bom, Joãozinho? Vamos falar da relatividade, que é a teoria, né, tão famosa, né, de Einstein, né, essa relatividade geral, né, que abriu portas para muitas coisas. E a mecânica quântica, né, não fuja, não saia daqui, tá bom? Você vai entender tudo direitinho, tá? Não é um curso de física, é um curso dentro da nossa Umbanda, acredite se quiser. Mas a gente tem que entender essas bases, tá bom? Não adianta fugir, tá bom? Vamos ser firmes, vamos em frente. Então vamos ver esse enunciado de... Respira fundo, né? Tá bom? Você também, você tá aí, respira fundo, tá? Calma que a gente tem mais coisas para passar. Vamos a esse enunciado de Pai Benedito, né? Todo o universo só está coeso porque estamos todos presos em uma grande malha de linhas magnéticas. Para compreendermos todos os fenômenos relacionados à atração, repulsão e órbitas dos corpos, primeiro precisamos compreender isso. Logo, tudo é elétrico. Bom, se vocês não perceberam, nessa afirmação de Pai Benedito, ele está querendo dizer que não existe gravidade, né? Como que surgiu essa ideia de gravidade? Epa! Como surgiu essa ideia de gravidade, né? Tá? Então Isaac Newton estava lá, né, embaixo da macieira, e cai a maçã na cabeça dele. Não sei se na cabeça, né? Eu que estou falando. Cai a maçã, né? Cai a maçã e ele fala, né? A maçã caiu, ela foi em direção ao centro, então há uma força puxando tudo para o centro. É por isso que a gente consegue ficar em pé, né? Preso na terra. E aí ele falou, então essa força eu vou chamar de gravidade. Então vejam, é só uma teoria, né? É um pensamento de Isaac Newton, né? Mas vamos ver nas palavras de Pai Benedito como que isso funciona, né? Bom, então nesse gráfico, né, que nós estamos vendo, nós vamos ver a Terra bem, né, bem aqui no meio, né? Nós estamos dentro de um campo magnético toroidal. Todo mundo já deve ter visto as linhas de um campo magnético naquelas experiências que a gente faz na escola, né? Coloca limalhas de ferro, né, num papelzinho, põe o ímã embaixo e fica direitinho as linhas de força de um campo magnético. Então a gente sabe que um campo magnético, ele é composto de linhas, né, que estão em movimento, né? A força, ela tem um sentido de movimento, o que caracteriza polo norte e polo sul, né?
Muito bem. Então, existe um campo enorme cuja sua forma é de uma maçã. Olha, quando aquela maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, talvez fosse para ele entender isso, né? Mas era muito difícil porque nem se entendia direito, né? O conceito de magnetismo. Quanto mais entender a forma que é chamada de toroidal. Então, toroide é uma forma igual a maçã, né? A própria maçã, a forma da maçã é resultado desse campo toroidal, né? Interessante, né? Muito bem. Então, nós estamos dentro desses campos magnéticos, aí nós vamos ver os planetas e tal, né? E vamos ver como isso funciona direitinho. Então, nas palavras de Pai Benedito, não existe força gravitacional. Essa força não existe, magnetismo, né? Gravidade, né? Retiro o que eu falei, né? Então, não existe a força gravitacional, gravidade. Existe magnetismo. A Terra está no centro desse sistema, portanto, geocêntrico, né? Se ela está no centro e tudo gira ao redor dela, né? Então é geocêntrico. Mas para os sistemas externos será heliocêntrico. É aquilo que Einstein falou, tudo depende do ponto de referência. Se nós tivéssemos, tomarmos, né, como ponto de referência o Sol, ele vai ser heliocêntrico. É geocêntrico porque a Terra está fisicamente, né? Pai Benedito está afirmando que está no centro, então ele vai ser geocêntrico, né? Essa é uma afirmação, né? Muito bem. Então, o homem moderno, né? Moderno assim, né? Onde nós estamos hoje, né? Então, nos dias de hoje, né? As teorias clássicas buscam compreender todos esses fenômenos de diversas formas, né? Então, particularmente, existem dois conceitos importantes, né? Que é o da relatividade geral e a mecânica quântica, ou seja, um olhando para o céu, tentando explicar os astros e as órbitas, né, o tempo e etc, né? E o outro explorando as diminutas partículas do núcleo atômico, né? Então, a relatividade geral é como a Catarina fez, né? Você buscar polares e tudo que está ao redor, né? Tá? Agora, a gente pode olhar de uma forma mais profunda, né? A relatividade geral, né, é uma observação a todo o externo. E a mecânica quântica é um mecanismo interior, né, subatômico, dentro, né? Então a gente tem, né, a gente procura explicar, né, a ciência atual, né, procura explicar dessa forma, né? Falta uma terceira coisa, que é o espiritual, né? Então aí nós conseguiríamos olhar tudo externo, tudo interior e o paralelo, né? Mas dentro da nossa Umbanda, nós vamos ver tudo pela relatividade geral, pela mecânica quântica e também pelo paralelo espiritual, por isso completo, né? Bacana, né? Uhum. Complicado também. Então nós somos cientistas completos, né? Quase, né? Porque falta muita coisa ainda. Pelo menos pelo ponto de vista, a gente consegue olhar tudo que está ao nosso redor, a gente olha para dentro também e considera o paralelo, né? Isso é bacana, né? Uhum. Então vamos ser cientistas completos, né? Bom, agora vamos entender, né, que tudo isso, todos os sistemas, ele foi criado, né? E tudo obedece a um padrão. Nas leis de Deus, nas leis da criação, existe um padrão, né, dentro da criação. Por isso que eu falei que a maçã, ela obedece na sua forma, né, os campos magnéticos, né? Também não é, né, não é bem o caso a gente discutir isso, né?
Então, a gente entendeu tudo isso, melhor a gente parar por aqui, Sim, bem melhor assim. né? Então vai dar tempo de nós investigarmos, relaxarmos, né? E buscarmos entender tudo isso. Eu vou dizer uma coisa para você, viu, Catarina? Antes que vocês fiquem, né, surpresos ou decepcionados, né, ou assustados, né, que a gente pode ficar os três, né? Olha, para mim, quando o Pai Benedito, né, nas escolas, né, que ele está procurando passar tudo isso, né, eu fiquei 3 meses com a minha cuca fundida, né? Quando o Pai Benedito me falou isso pela primeira vez, deu tilt porque eu tinha aceito, né, tudo aquilo que eu aprendi isso, né, desde o primeiro ano, né, de escola até o último ano, né, esse era o conceito estabelecido e eu assimilei, eu entendi e pensava, né, a partir desse tema. As únicas coisas, né, que não batia, não conseguia explicar, eram alguns fenômenos, né, que eu nunca conseguia entender dentro desse conceito. Mas você vai passando por cima, você fala, é coisa da minha cabeça, eu que sou bobinho, né, deve ter uma explicação. Esse deve ter uma explicação foi a primeira coisa que o Pai Benedito ele me questionou, né? Ele colocou, explora os pontos que não concordam, né? Explora a partir das falhas, né? Quando alguma coisa ela precisa ser destituída, você precisa reformular, você o faz pelas falhas, né? Então, ele me apontou as falhas, eu fui vendo, eu fui estudando, ele me deu 3 meses, depois que ele colocou tudo isso, ele deu 3 meses para mim refletir, pesquisar, estudar, né? E a partir daí ele continuou, né? Então, compreensível que a gente se assuste, se decepcione, fala, nossa, eu aprendi tudo errado, né? Natural, né? Eu passei por isso também, né? Tá bom? Então, hoje, segundo as afirmações de Pai Benedito, o nosso sistema planetário ele é geocêntrico, não são todos os planetas, né? Netuno e Plutão não fazem parte desse sistema. Nós vimos mais 2 astrozinhos, né? Um sistema binário pequenininho, né? Que foi acrescentado. Nós vimos que não existe a força de gravidade, a força gravitacional, o que existe é magnetismo. Então, como é que a gente fica preso na Terra? Não é porque a Terra nos atrai, é porque existe um campo polarizado, norte e sul, que nos mantém fixos, né? Então, essa coesão, né, ela é uma força externa, né? Então não é uma força que vem lá do centro da Terra, a gravidade, que nunca conseguiu explicar, muito pelo contrário, né? Já existem inúmeras experiências que demonstram que a gravidade não pode existir, porque se ela existe, tem que se criar uma nova teoria, porque você consegue sair, né, da gravidade, né, através dos movimentos, né? Então pesquisem isso, estudem isso, vejam, né, procurem, busquem, né? Não avancem sem fazerem as suas investigações, porque eu fiz a minha na orientação de Pai Benedito. Durante 3 meses eu explorei, pesquisei tudo que eu pude, né? E cheguei nesse ponto de concordância. Eu cheguei nesse ponto de concordância, né? E mudei o meu pensamento, né? Obviamente a partir da reflexão que eu fiz. Então, para avançar, façam o mesmo, pesquisem,
né? Busquem outras fontes, estudem, né? Tá? Nós vamos avançar, eu vou explicar, né? Tudo isso direitinho a partir daqui. E onde é que tudo isso se aplica na nossa Umbanda? Bem, voltamos àquele ponto, né? Temos que entender quem somos. Se a gente não entender o meio em que nós estamos, como ele funciona, como é que a gente vai entender quem somos? Não pode ignorar, né? Nós passamos pelo estágio da infância. O que é que a gente não pode ignorar? Nós tivemos um berço, né? Nós ficamos num berço, né? Nós somos amamentados, né? Nós gatinhamos, nós caímos, né? Nós ficamos doentes. Se nós não considerarmos tudo isso, como é que a gente vai entender a nossa infância? Então nós tivemos as nossas quedas, nós estamos ainda no berço, como a gente vai ver, né? E aí vai, né? Tá bom? Tudo bem, Catarina? Sim. Tudo bem, Joãozinho? Sim, sim. Joãozinho, tem alguma pergunta? Pergunta não. Hum, Porque esse assunto tem que chegar até o final para que a gente possa juntar peça por peça. é verdade, Joãozinho, é verdade. Porque, na realidade, pontos por pontos tem que ser, igual o pai falou, estudados, pesquisados, olhar para dentro de si e fazer essas perguntas para também, né, para você mesmo, para quebrar essas barreiras. Porque o próprio sistema coloca na nossa cabeça entraves, para que a gente não chegue na resposta. Vocês têm que pensar nisso. E lembrando que a gente só faz um pontinho de luz, né? Para que todo esse, como se diz assim, esse ensinamento de os espíritos possam entrar no nosso modo de ver o mundo diferente, mudar tudo que a gente, como se diz o pai disse, as crianças crescer, né? Chegou a hora de crescer, né? Abrir um pouco mais o coração. Se tem magnetismo em volta, significa que estamos envoltos de energias. E a gente tem que começar a aprender a trabalhar essas energias, amadurecer. Porque se a gente não usa elas, tem gente que usa, viu? Exatamente. Eu acho que o Joãozinho está querendo, né, lançar aí um pontinho de reflexão. Tem gente que usa, e usa muito bem. Tudo isso que nós estamos discutindo é do interesse de muitas pessoas que não querem que nós saibamos da verdade, né? E a verdade é que o mundo que nós habitamos é muito diferente do que nós imaginamos. Mediunidade, por exemplo, nós estamos discutindo e gatinhando em torno de mediunidade. Existem nações, existem grupos que estudam a mediunidade com uma profundidade tão grande, eles já descobriram muito mais que nós nos nossos pobres conceitos. Infelizmente, eles querem utilizar isso de forma muito negativa, né? Porque eles estão induzidos, né, por Beelzebub, né? As forças trevosas, e a nossa Umbanda nasceu para combater tudo isso. Então, se os soldados dentro da nossa Umbanda não compreenderem as suas missões, não compreenderem o adversário, que é Beelzebub, em todo o seu potencial, e o que ele está fazendo, como é que nós vamos funcionar? É a mesma coisa que soldadinhos entrando numa guerra sem armas. E a nossa arma é conhecermos. E a verdade vos libertará. Então nós temos que ter consciência das nossas realidades para avançarmos nessas lutas, né? Então Joãozinho quis colocar um pontinho lá na frente, dizendo, olha, nós estamos aqui com os nossos preconceitos, né, os nossos preconceitos, nós estamos aqui com as nossas vaidades de orgulho, e tem gente por aí já utilizando de todos esses recursos, se aproveitando e criando aí, né, dentro da sua ambição, problemas muito sérios que nós vamos enfrentar, né, Joãozinho? Sim, igual o pai falou dos pagos, né, pai?
Muitos deles aí, igual o demônio mesmo. Não, demônio não sei explicar. Só vamos dizer assim que teve um irmãozinho que falou bem assim. Eu não tenho culpa se vocês têm o poder e vocês não sabem usar. Então, vocês não podem me acusar. Porque tá lá, eu vou lá e pego coisas que vocês não usam. Então eu usei, mas eu usei para construir coisas erradas. Fiz armas, fiz coisas aqui do outro lado. Então, a gente pensa que não, então vamos fazer um simples exemplo, né, pai? Aquelas energias que vai dar parte de cura. Essas energias, vocês já se perguntaram quantas e de onde vêm as cores e todas as forças? Então para pensar. Eu não falo mais nada, vamos deixar acabar. Deixa tudo curioso. E se o meu pai é doido, vixe Maria, eu já vai ouvir, pai doido, aí vai ter que os filhos doido. A Catarina, tá? Só ela que ficou quieta. As inquisições, de certa forma, elas acabam existindo ainda, né? Mas se nós estamos em busca da verdade, nós não temos que ficar com receio ou com medo, né? Eu não me preocupo, filho, eu não me preocupo por estar abrindo uma porta, né? Para passar aqueles que queiram. Então, como o Joãozinho falou, né? Como que o Joãozinho falou? Esse pai é doido? Como que o Joãozinho falou? Vou falar assim, nossa senhora, esse pai disse até doido aí. E os filhos, eu chorei, pai. Mas é normal, né, pai? É normal, sim. Chico Xavier, quando a gente gosta tanto dele. Quando ele começou, tem nem participa da Federação Espírita, que esse aí não sabe o que tá falando. Hoje é um dos mais conceituados e fala, nossa, as palavras de Chico Xavier, as palavras de Emmanuel, do André Luiz e tudo mais. Então tá tudo bem, tempo é a sabedoria de Deus. É verdade, Joãozinho, né? Então, bem, com o que a gente tem que se preocupar? A gente tem que se preocupar com a verdade, a gente tem que se preocupar com orgulho, com vaidade, com egoísmo, né? A verdade lembra aquele enunciado, né? Sábio aquele que sabe que não sabe, que tem muita coisa que não sabe. Porque enquanto você trabalhar isso dentro de você, você vai buscar a verdade, né? A partir do momento que você acredita que já sabe, que você acha, né? Aí você para de aprender, né? Então, eu não quero parar de aprender, né? Eu quero aprender, mas aprender dentro de um bom senso. Mas não defender com unhas e dentes algo que eu acredito. O que eu acredito é o que eu acredito, cada um tem a sua opinião e deve ser respeitado, né? Então, mas avançarmos, né? Uma porta se abriu, Pai Benedito está nos dando a oportunidade de passar por ela. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Esse é o convite. Né, Joãozinho? Sim. Tá bom? Mas às vezes também é sobre a comodidade, né? Assim, A gente é vezes preguiçoso, na verdade, é mais né? fácil, Filha? né? Assim, aceitar as coisas com do jeito certeza, que né? estão. Né? Quantas pessoas não falam aquilo que realmente acreditam por medo, por receio, né? Para proteger uma posição, né? O pai não tem com que se preocupar, o pai não tem posição nenhuma, então não precisa se preocupar, né? Tá. Mas então, coragem, né, gente? Isso. Todo mundo, né? Coragem, muita coragem. Primeiro lugar, voltando naqueles vídeos, né? A verdade que tá dentro de cada Sim, um. com certeza, né? E coragem pra sair dessa bolha de ilusão, E né? lembrando, esse ensinamento que nós deixamos aqui Filosofou. significa o quê? Não é só para esse assunto. Imagina, se você saber isso de reflexão para tudo que está em sua volta, quanta coisa vai mudar na sua vida. Muita Com coisa. certeza, Vamos muita deixar de coisa. mão de ser preconceituosos com tudo. Vamos estudar, olhar. Se não tá certo, tá tudo bem. Chega em frente e vamos que vamos, né? Isso. E que a verdade nos liberte, que os nossos... Vamos fazer uma prece juntos? Vamos. Vamos.
Bom Mestre Jesus, divino e amado amigo, te rogamos a tua bênção por sobre todos nós. Queremos te compreender, Mestre, queremos compreender esse trabalho maravilhoso que é a nossa Umbanda, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos e queremos aprender muito. Nos torne, Senhor, instrumentos do teu trabalho. Abrimos os nossos corações a todas as verdades, a tudo que nos for possível penetrarmos. Então, Mestre querido, guarda as nossas mentes e o nosso coração e o nosso humilde trabalho na tua paz, na tua proteção. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Saravá a todos. Tchau. Fiquem com Deus. Abaixo a gente, toda essa vibração. Tchau, Graças a Deus. Tchau. Graças a Deus. Axé. Axé.